de João, capítulo 13, versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Amém? Graças a Deus. Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso modelo. Ele disse: eu sou o exemplo, façais como eu fiz. Há uma frase muito conhecida dizendo que nós somos frutos do meio. Nós somos frutos do meio, refletindo a ideia de que nós estamos sendo moldados por onde nós estamos. Nós estamos sendo moldados, está dando um pouquinho de microfonia aqui, irmão, se puder abaixar um pouquinho aí o retorno, por favor. Estamos sendo moldados pelo ambiente aonde nós estamos. E por isso que é importante nós congregarmos, por isso que é importante nós estarmos na casa do Senhor. Porque se você quer ser um homem ou uma mulher de oração, ande com quem ora. Se você quer ser um homem ou uma mulher cheia ou cheio do Espírito Santo, ande com pessoas que estão cheias do Espírito Santo. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 22, versículo 24 e 25. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Então não ande com pessoas iracundas, mas com pessoas cheias do Espírito Santo. Com pessoas que vivem a palavra de Deus, que andam na presença do Senhor. Segue bons exemplos. Eu assisti um videozinho esses dias, achei muito interessante. Os patinhos andando, o patinho anda assim, de ladinho, né? O patinho andando, e uma galinha foi seguindo. Os patinhos atrás, imitando os patinhos. E os patinhos estavam indo rumo à lagoa. E o patinho boia, você sabe que o patinho boia, né? E o patinho entrou na lagoa e começou a boiar. E chegou a vez da galinha. Quando a galinha entrou, ela percebeu que ela não boiava, ela afundou. Por quê, irmãos? Porque ela queria copiar exemplos maus. O patinho boia, ela não boia, irmãos. Então nós precisamos seguir bons exemplos. Olha o que diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 15, 33. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, se nós queremos, irmãos, ser homens de Deus, mulheres de Deus, temos que andar com pessoas de Deus. Temos que ter o exemplo de Jesus, vivermos na palavra do Senhor, vivermos com pessoas que são de Deus, irmãos. Quem é o teu exemplo? Quem é o teu modelo? Hoje, seguimos tanta gente, tantas pessoas nas redes sociais, e eu achei uma frase bem interessante. Bons exemplos são para serem seguidos, os maus exemplos para serem esquecidos. Bons exemplos para serem seguidos. A pessoa fez uma coisa boa, segue o exemplo. Fez mau exemplo, esquece. Não segue, irmãos. Porque a melhor maneira, por isso que Jesus vai dizer aqui, nesse versículo 15 do capítulo 13, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. A melhor maneira de ensinar é o exemplo. Essa é a melhor maneira de você ensinar, irmãos, é o exemplo. Como naquele livro que virou até filme, né? Nos teus passos, o que faria Jesus? Se você está em dúvida, que você vai fazer uma coisa, será que é de Deus, será que não é? Segue esse exemplo. Nos teus passos, o que faria Jesus? Jesus ia, deixa que eu resolvo, ou Jesus ia agir de outra maneira, com sabedoria, ia agir com amor, com prudência? Nos teus passos,
o que faria Jesus. Se nós somos cristãos, então nós temos que seguir o exemplo de Cristo, porque Ele é o nosso modelo. E aqui nesse texto que nós lemos, irmãos, é a última Páscoa que Jesus estava aqui na terra. Era a última quinta-feira que Jesus estava aqui na terra. E Jesus, irmãos, no versículo 1 vai dizer que ele sabia que a sua obra tinha concluído. Ele sabia, no versículo 1 vai dizer, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que era chegada a sua hora. Então ele sabia que agora estava consumado. A mãe de Jesus, certa vez, num casamento, vai dizer, Jesus, acabou o vinho. Que Jesus disse? Mulher, ainda não chegou a minha hora. Mas agora Jesus entendeu, a minha hora chegou. A minha hora é agora. Você, aqui, irmão, já era um particular daqui para frente. Jesus já não está mais falando com multidões. Jesus já não está mais pregando. Jesus já não está mais curando. Jesus já não está fazendo mais milagres. Agora Jesus está tendo um particular com seus discípulos. E eles estão no cenáculo. Jesus está na última Páscoa, na última quinta-feira, e imagina aqui que Jesus tem que passar uma mensagem para os seus discípulos de maneira impactante, de maneira que ia reverberar no coração deles, de maneira que quando Jesus fosse partido para o Pai, os discípulos iam lembrar desse dia, iam lembrar dessa última ceia. Então Jesus agora vai passar 3 exemplos que servem para mim e para você, que nós precisamos colocar em prática nos dias de hoje. Uma mensagem que Jesus trouxe que era para impactar os discípulos, mas não só os discípulos dos 12, mas também eu e você. Os discípulos de Jesus do século 21. Os discípulos de Jesus de 2026. O primeiro exemplo que Jesus nos deu foi exemplo de servir. Precisamos ser exemplos de servos. Versículo 16 vai dizer assim: em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Jesus não está aqui, de maneira alguma, nos desmerecendo, nos empurrando para baixo, dizendo assim, vocês vão ter que ser servo. Não, ele deu exemplo. Eu vim para servir e vocês também têm que servir. Ele não está de maneira nenhuma nos diminuindo, mas ele está nos engrandecendo, porque nós devemos ser servos como ele foi servo. Nós devemos ser cooperadores de Cristo, nós devemos ser cooperadores do Evangelho, nós temos que aprender a cooperar de alguma maneira, de ajudar as pessoas que estão precisando. Nós precisamos aprender a ser servo, porque todo servo tem que servir, senão, não serve. Se o servo não servir, então não serve, como alguém já disse. Quem não vive para servir, não serve para viver. Porque Jesus foi o nosso maior exemplo, que nós temos que ser servos. Ah, pastor, eu não gosto de servir, eu gosto de ser servido. Não, irmãos, todos nós precisamos aprender a servir. Eu ouvi uma vez um pastor de uma grande igreja, dizendo que na igreja dele, quando ele quer separar um homem ou uma mulher como diácono na igreja, ele pegava um papel, amassava e deixava no meio da igreja. E ele ficava de longe olhando para ver quem que ia pegar aquele papel. Porque você acredita que tem muita gente que passa até brinca de bolinha com o papel, mas não pega, irmãos. Porque não sabe servir. Mas tinha gente que passava e pegava aquele papel, colocava no bolso, para depois jogar no lixo. É esse. Esse aprendeu com Cristo. Esse seguiu o exemplo de Cristo, que tem que aprender a servir. Nós precisamos, irmãos, cuidar da casa do Pai. Aqui é a nossa igreja, é o lugar aonde nós congregamos, é o lugar aonde nós estamos aqui reunidos para adorar e glorificar o nosso Deus.
Então nós precisamos ter amor por esse lugar. Se a gente percebe que tem alguma coisa, alguma cadeira fora do lugar, tem pessoas que têm o hábito de pegar o copinho de água, trazer para não precisar levantar durante o culto para ir lá beber água, aí traz o copinho, glória a Deus, irmãos, mas acabou o culto, pega o copinho, joga no lixo, não larga aqui jogado, faz a sua parte, porque se cada um de nós fizermos a nossa parte, vai manter sempre a casa do Senhor limpinha em ordem, porque aqui é a casa do Pai, amém? Glória a Deus por isso. Semana passada eu fiquei muito feliz, irmãos. Fiquei feliz, sabe por quê? Porque os diáconos se reuniram juntamente com alguns jovens e adolescentes para vir aqui limpar as cadeiras. E sabe por que eu fiquei feliz? Porque eu não precisei pedir, irmãos. Eles viram que estava suja e eles vieram aqui para limpar. Sem ninguém precisar pedir. É isso, irmãos, isso é ser servo. Porque o servo não precisa esperar mandar. Ele vai, percebe, e ele vai e limpa. Ele vai e organiza. Porque o servo tem que servir, irmãos. O servo tem que servir. E nós somos os servos do Senhor. Jesus estava ali no cenáculo. Ó, irmão, aqui eu aprendi um negócio. E você vai aprender também. Porque muitas vezes nós falamos assim, e eu mesmo já falei várias vezes. Quando Jesus chega, o diabo sai. Porque o diabo não fica onde Jesus está. Não é? Eu já falei isso aqui, irmão. Mas olha o texto. Vai dizer aí, o versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes. Na versão Nova Linguagem de hoje, está dizendo assim, na cabeça, de vez de falar aí no coração, que o diabo já tinha colocado no coração, vai falar que o diabo já tinha colocado na cabeça. Faz mais sentido. Por quê? Porque a cabeça é o lugar de pensar. O coração a gente diz que é o lugar de sentir. Mas na verdade toda a informação está aqui. Toda a informação vem na cabeça. Então, irmãos, o diabo primeiro, e essa palavra aqui, que vai dizer aqui no coração ou na cabeça, vai dizer sobre lançar dardos inflamados. Aquele mesmo texto lá de Efésios 6,16. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar as setas inflamadas do maligno. Olha aqui, irmãos. Então Jesus estava, mas o diabo estava também. Jesus estava no cenáculo, mas o diabo estava também. E quando Jesus estava ali no cenáculo, juntamente com os discípulos, o diabo estava aqui, ó, na cabeça de Judas. Ó, trai ele, pelas moedinhas de prata. Trai ele. E assim que o diabo faz comigo e com você. Ele vai te sugestionando. Faz isso, faz aquilo. E ele sempre vai te sugestionar algo que vai te afastar de Deus. Algo que vai te distanciar de Deus. Algo que vai fazer você errar o alvo, que é seguir a palavra de Deus. E o diabo vai ficar perturbando, irmão, lançando lanças na cabeça. E se a gente alimentar, a Bíblia vai dizer, Mateus 12:34b, pois a boca fala do que está cheio o coração. Então o diabo veio, faz isso, pega esse dinheirinho aí, ninguém vai ficar sabendo, vai te ajudar, você está precisando, você não está precisando? Irmão, ele sabe a tua necessidade, ele está ao redor, ele sabe a tua necessidade, pega esse dinheirinho aí, ó, vai te ajudar, ninguém vai ficar sabendo. E ele vai falando, e aí ele vai mostrando as notinhas de 100, as de 200, que faz tempo que eu não vejo, as de 200, e ele vai mostrando ali, irmão, as oportunidades. Aí você começa a dar ouvido ao diabo. Aí você começa, para ajudar mesmo, né? Estou precisando, uns boletinhos aí, ninguém vai ficar sabendo, vou pagar, não vai fazer falta, ninguém vai ficar sabendo. Sucesso, né? Aí começa a falar, porque a boca fala do que está cheio o coração. Depois, irmãos, vira ação. Versículo 27 vai dizer, 27:13, vai dizer assim, e após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Primeiro o diabo ficou, faz, ó, 30 moedinhas de prata vai te ajudar.
Você é um avarento mesmo? Você pega e fica roubando dinheiro das ofertas, que eu sei? Aí ele vai, começa a ouvir as oportunidades. Ah, beleza, acho que eu vou fazer mesmo. Vou fazer isso. Aí já está na cabeça. Já está, vou fazer. Aí Jesus fala assim, aquele que comer o pão que eu vou molhar, esse vai me trair. A Bíblia fala que na hora que ele pega o pão da mão de Jesus, e ele põe na boca, imediatamente, Satanás entra nele. Manifestou? Não, irmãos. Nem sempre o Satanás se manifesta. Sabe o que quer dizer esse texto? Quando você aceita a vontade do diabo. Quando você aceita o que ele te sugestionou, aí Satanás entra. Ele não vai lá fazer. Não, vai lá. E ele vai lá, empurra Judas, pega o dinheiro. Não, irmãos. Ele aceitou a sugestão do diabo. E na hora que ele aceita a sugestão, aí o diabo faz o que ele quer, irmãos. Jesus estava no cenáculo, mas o diabo também estava. A Bíblia vai dizer, falando sobre esse mesmo texto, lá em Lucas capítulo 22, versículo 24. Jesus estava no cenáculo, mas o diabo também estava. Surgiu também uma contenda, outra versão, discussão entre eles, acerca de qual deles era o maior. Irmãos, Jesus estava no cenáculo, o diabo também estava. Estava falando na cabeça do diabo, de Judas, para atrair Jesus. Mas também estava falando na cabeça dos outros discípulos. Quem é vocês que é o maior? Qual de vocês que vai mandar? Qual de vocês aí que tem mais poder? E o diabo começou a fermentar a cabeça deles, irmãos. Quem é o maior? E Jesus vai dizer, irmãos, pois quem é o maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês, como quem serve. Irmãos, olha aqui o versículo 3. Sabendo este que o Pai tudo confiava em suas mãos. Olha aqui, escuta aqui. E que ele viera de Deus e voltaria para... Jesus sabia de onde vinha e sabia para onde ia. Lembra de semana passada o anjo perguntando para Agar? De onde vens? Para onde vais? Eu sei que da onde eu estou vindo, mas não sei para onde eu estou indo. Mas Jesus falou, eu sei de onde eu estou vindo, e eu sei para onde eu vou. Eu sei de onde eu vim, e sei para onde eu vou. Versículo 4 vai dizer, versículo 3 ainda. Sabendo este que o Pai tudo confiava em suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltaria para Deus. De onde vens? De Deus. Para onde vais? Para Deus. Amém? Você veio de Deus e você vai para Deus. Você veio de Deus e você vai para Deus. Jesus, irmão, olha isso aqui é forte, irmão. Jesus sabia de onde ele veio e sabia para onde ele ia. Versículo Filipenses 2, do 5 ao 8, vai dizer assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar. Olha aqui, irmãos, mas se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrados em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, olha isso que forte, irmãos. Jesus está dizendo assim, eu vim do Pai, eu vou para o Pai, mas eu estou dando um exemplo, que eu sou servo, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Se Jesus, que é Rei da Glória, o Criador dos céus e da terra, o nosso Criador, Ele veio para servir, por que nós, irmãos, achamos que temos que ser servidos e não servir?
Versículo 15: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Irmãos, nós temos que aprender a servir. Nós precisamos aprender a ser servos, irmãos. Jesus não estava nos diminuindo, dizendo, vai limpar o lixo, vai recolher o lixo, vai limpar o banheiro, vai varrer. Não, Ele não está diminuindo, Ele está dizendo assim, nós somos aqui para servir. Nós estamos aqui para ser servos, porque aquele que serve é aquele que vai ser servido, porque no mundo espiritual, irmãos, quer ser o primeiro? Seja o último. No mundo espiritual, é dando que se recebe boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. No mundo espiritual, quer ser grande, seja o menor. Porque Jesus, irmãos, vai nos ensinar que o Evangelho é uma contramão do mundo. Se nós queremos ser alguma coisa, que nós possamos diminuir para que Ele cresça. Como disse João Batista, que sejamos um menor, para que Ele seja o maior. Não queira ser amostradinho, irmãos. Igreja não é lugar de palco, lugar de show, é lugar de renúncia, é lugar de entrega, não é lugar de ser visto, é lugar de servir. É lugar, irmãos, de servir. Se você quer servir em algum lugar, irmãos, me procure no final do culto, que a gente tem alguns departamentos que estão precisando, irmãos. Porque Jesus vai dizer aí no versículo 16 que nós lemos, em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ele está dizendo, nós estamos na mesma linha, no mesmo patamar, vocês e Jesus. Jesus está dizendo, eu vim para servir e vocês também. Eu vim para servir e vocês também. Quer crescer? Aprenda a servir. Quanto mais você servir, mais você terá de Deus na sua vida. Essa questão é uma coisa tão interessante. Eu era jovem, há um tempo atrás, uns dias atrás, e eu passei assim na frente de uma loja e estava dizendo assim, precisa de instalador. E eu queria ser instalador, irmãos. Eu entrei naquela loja e falei para o moço, eu quero trabalhar aqui, moço. Eu vi a placa ali. E ele falou assim, mas você sabe fazer o serviço? Eu falei, não sei não, moço. E ele falou assim, então não serve. Eu preciso de uma pessoa que saiba fazer o serviço. Eu cheguei para ele e falei assim, moço, o senhor deixa eu trabalhar aqui de graça? Porque eu quero aprender. Ele virou para mim e falou assim, não, de graça não. Então você vai trabalhar aqui. Eu vou te dar um salário mínimo. Conforme você for aprendendo, eu vou melhorando o teu salário. Irmãos, isso se tornou minha profissão. Você já fez alguma coisa de graça para alguém? Você já fez alguma coisa sem esperar nada em troca? Eu não esperava nada em troca, irmãos, eu só queria aprender a profissão. E o homem me deu a oportunidade, eu aprendi a profissão, ganhando mais do que eu esperava, porque eu não esperava nada. E ele me pagou, e o primeiro salário, ele não me pagou um salário mínimo. Ele pagou mais, porque ele falou, você merece mais do que um salário mínimo. Então, irmãos, aprenda a servir, porque quem serve, irmãos, Deus cuida. Quem serve, Deus supre. Quem serve, irmãos, agrada ao coração de Deus, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, pois a palavra do Senhor vai dizer assim, Efésios 2, 8, 9 e 10. Nós fomos salvos, não pelos serviços, nós não fomos salvos pelas obras, nós fomos salvos para fazer boas obras. Nós somos salvos para servir. Olha aí que vai dizer Efésios 2, 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Olha aí o versículo 9. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazer boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Jesus deu exemplo para que nós possamos também aprender a servir. Eu me lembro quando eu era seminarista, e de tempos em tempos a gente ia no leprosário que tinha lá em Itu.
Era uma cidade, irmãos, fechada só para leprosos e família de leprosos. E a gente chegava lá, às vezes, no máximo, irmão, nunca passou 2 carros de seminaristas. 2. Para evangelizar, a gente levava comida. Depois do evangelismo, que a gente ia lá, tinha gente que não podia sair do quarto, porque já estava num estado bem precário. Não sei se você sabe, mas a lepra ela vai corroendo, e aonde tem juntas, vai desligando, vai caindo os pedaços. Então tinha gente lá que não tinha orelha, porque coçou a orelha, no que coçou a orelha saiu na mão. Tinha gente que não tinha nariz, que coçava o nariz, arrancava o nariz, saía na mão, porque a lepra ela vai corroendo. Então tinha pessoas que já estavam num estado tão grave da doença, que já não saíam mais. Hoje já não tem mais leprosários, porque a lepra agora tem cura, já chama hanseníase, né? Alguma coisa assim. Então já não tem mais esses leprosários, mas na época tinha. E a gente ia para fazer evangelismo ali no leprosário, para pregar a palavra, mas no final a gente fazia aquele banquete para que os que pudessem estar conosco ali, a gente orava, cantava um louvor, ministrávamos uma palavra, e ali nós fazíamos aquele momento. Claro que eles tinham a mesa separada deles com as nossas, para não pegarmos a doença, mas tudo organizadinho. Irmãos, mas tinha dias que a gente estava lá. Aí chegavam os espíritas. Eles não chegavam com um carro, 2 ou 3. Era com 2, 3 ônibus. Para fazer a boa obra. Para estar ali, não pregando a palavra, mas para levar kit de higiene, para levar alguma coisa que eles tinham necessidade. Porque eles são muito melhores do que nós, irmãos, nesta área de boas obras. Nós precisamos aprender a ser servos. Nós precisamos aprender a servir. Primeiro exemplo que Jesus deixou no texto para mim e para você: seja servo. Se não, não serve. Nós precisamos aprender a ser servos. Se ele era o rei da glória, deixou a glória para estar entre nós e foi servo, eu e você precisamos aprender a servir. Segundo exemplo de Jesus para mim e para você: humildade. Precisamos ser humildes, irmãos. Lucas vai dizer aqui, nessa mesma passagem: enquanto Jesus está com eles à mesa, eles estão discutindo. Quem é o maior? Quem vai mandar? Quem é o mais poderoso? Eles estão ali discutindo, irmãos. No que eles estão discutindo, olha aqui, irmão, o exemplo de Jesus para mim e para você. Não, quem manda mais sou eu. Não, quem manda mais é o pastor Fausto, é o pastor Edson. Não, é o pastor Luiz. Quem manda mais? É Jesus. Ele é o dono dessa casa. Nós não somos nada, só servos. E eles estão lá discutindo quem é o maior. Aí Jesus chega, dá uma afastadinha. Uma versão vai dizer toalha, outra vai dizer um avental. Ele coloca o avental da humildade, pega uma bacia, pega um jarro de água, joga na bacia, se ajoelha e começa a lavar o pé dos discípulos. E eles estão discutindo quem é o maior. Jesus está dando o exemplo. Não precisou falar nada. Pegou uma toalhinha, pegou uma bacia, pegou um jarro com água, jogou na bacia. Porque era costume, irmãos. Porque, imagina, eles andavam muito. E eles não tinham tênis, não tinham meia, eram sandálias. E eles andavam, e não tinha rua asfaltada. Era terra, quem já morou, ou quem já foi para o interior. Não tem rua asfaltada. Você anda um pouquinho, enche o pé de pó, de poeira. Então, tinha nas casas o servo mais simplesinho que lavava o pé dos convidados. Só que ali não tinha servos. Ali não tinha ninguém para lavar o pé de ninguém. Os discípulos não chegaram e falaram para Jesus: deixa eu lavar teu pé, mestre. E muito menos
lavar o pé um dos outros. Se não lavaram de Jesus, você acha que ia lavar um dos outros? Já que eles estavam achando que eles eram os poderosos, porque andavam com Jesus. E Jesus começa a lavar o pé de um a um. De um a um. Porque Jesus deu o exemplo. E ele vai dizer lá em Mateus 11, 29, versículo na parte B. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Eu sou o exemplo para vocês me copiarem de humildade. Não sei se você já viu The Chosen, Os Escolhidos, quando vai falar dessa passagem aqui, que Jesus está lavando os pés dos discípulos, Pedro começa a ficar desesperado. E ele começa a procurar uma bacia, ele começa a procurar um jarro de água, uma toalha, para poder ajudar Jesus a lavar os pés, irmãos. E eu acredito que Pedro deve ter feito isso mesmo. Que Pedro ele era todo afobadão, irmãos. Pedro ele agia assim precipitadamente o tempo todo. Então eu acredito sim, irmãos. Mas aí no versículo 6 ao 11, aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço agora, não sabes, não compreendes, mas depois você vai entender. Versículo 8, disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não terás parte comigo. 9. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou, não necessita lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Então Jesus não está falando literalmente sobre lavar pé. Porque eu acredito, presbítero El, que Pedro é o único pentecostal aqui dos discípulos. Porque ele chega e fala assim: ó, Jesus, me lava dos pés à cabeça. Quero ser batizado na imersão, não na aspersão. Me batiza inteiro, Jesus. E Jesus está passando para eles aqui a aula, irmãos, não é de podologia. Vou ensinar vocês agora como vocês vão lavar os pés um dos outros. Tem uma frieirinha, não tem problema, a gente vai cuidar dela. Tem essa unhazinha cravada, nós vamos dar um jeitinho nela. Não, ele não está ensinando podologia, irmãos, não é literal o negócio aqui. Tanto que nós não vemos na igreja primitiva esse ritual de lava-pés. A Bíblia vai dizer lá em Atos 2, 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensinamento da palavra. Perseveravam, olha lá, está lá, 2, 42. 42, isso. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Isso aqui é lição para mim e para você, irmãos. Precisamos perseverar na palavra, perseverar em comunhão com os irmãos. Tira toda a picuinha, irmãos. Hoje é Santa Ceia. Aproveita para pedir perdão para o seu irmão, para a sua irmã. Colocar a casa em ordem. No partir do pão, isso está pecando muita gente, irmãos. Eles perseveravam na Santa Ceia. Eles perseveravam de estar na casa do Senhor no dia de partir o pão. E hoje a gente percebe que as pessoas já não querem mais estar no dia da ceia, na casa do Senhor. Mas nós temos que perseverar, irmãos. E perseveravam nas orações. E no lava-pés? Não perseveravam, irmãos, porque isso não era uma doutrina. Isso era um ensinamento de Jesus. Isso, Jesus estava dizendo. Por isso que ele vai dizer aqui, nem todos estão limpos. Ou seja, Jesus lavou o pé de todos. Mas como nem todos estão limpos? Porque ele vai deixar bem claro aqui para Pedro, irmãos. Pedro, você já se banhou. Você já
se batizou no batismo de arrependimento. Você já se converteu. Então você não precisa novamente se batizar. Basta lavar os pés. Porque, irmãos, os pés, vai dizer a palavra do Senhor, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que está é santa. Está falando que a nossa limpeza, a nossa purificação é diária. Nós já se batizamos, não mais vivemos no pecado. Agora nós vivemos em Cristo. E porque nós vivemos em Cristo, nós podemos pecar. Tem pecado, transgressão e iniquidade. O que é pecado? Errar o alvo. Você não estava esperando, mas você ficou nervoso e brigou. Falou o que não devia. Você não estava esperando, não foi premeditado. Pecou. Na hora, você sente aquele aperto no coração e já fala, Espírito Santo me perdoa, pequei. Transgressão. Eu sei que se eu pegar esse dinheirinho aqui é errado, mas eu vou pegar. Transgressão, premeditado. Você premeditou que você ia pecar. Se não tiver arrependimento, não tem conversão. Iniquidade é quando você já pegou uma vez, duas, três, quase já não sente mais nada de errado. Continua no erro. Aí vira iniquidade. Aí, irmãos, não tem mais jeito. E aí nós vamos ver aqui no texto, irmãos, que nem todos, versículo 10, nem todos estão limpos. Por quê? Ele está falando justamente de Judas. Porque Judas não se converteu. Bom, aí vai depender da linha teológica que você acredita. Se você é um calvinista, você vai dizer, Judas nunca se converteu. Agora, se você acredita na teologia de Arminiano, aí você vai dizer, perdeu a salvação. Mas, enfim, de qualquer maneira, tudo estava dentro do propósito do Senhor. Tudo estava indo de acordo com aquilo que estava na palavra de Deus. Um ia trair. O diabo encheu a cabeça de Judas, mostrou a situação da brecha, ele aceitou, entrou no coração e agiu. Acabou. Judas não era convertido. Judas não estava convertido. Olha aí o que vai dizer a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Assim foram alguns de nós, de vocês. Nós andávamos na prática do pecado, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome de Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Nós já fomos lavados, irmãos, nós já fomos justificados, o Senhor já nos salvou, nós já nos banhamos, irmãos, na graça, então nós não precisamos mais, irmãos, viver no pecado, mas andarmos em santidade na presença do Senhor. Por isso diz a palavra do Senhor em Eclesiastes 5:1, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Jesus está nos ensinando a importância de andar em santidade, de andar em obediência à sua palavra. Nós precisamos, irmãos, por quê? Porque se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Glórias ao nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 7 vai dizer assim, respondeu-lhe o Senhor, o que eu faço agora? Ou seja, nessa versão está diferente, o que eu faço, não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Olha que coisa linda, irmãos, o que eu faço agora. O Senhor está nos falando, o que eu faço agora? Você pode até não estar gostando. Você pode até estar se esbravejando. O que eu faço agora você não está entendendo. Interessante o que ele está fazendo, irmãos. O que eu faço agora? Agora você não está entendendo. Você acha que essa situação não tem uma saída. O que eu faço agora? Você não está entendendo. Mas faz do meu jeito. Faz do jeitinho do Senhor, que vai dar certo. 3 vezes já, né, irmão? 3 domingos seguidos, Deus está falando com a gente. Sinal que precisa, né, irmão? A gente precisa deixar Deus fazer do jeito dele. Deixa do jeito de Deus que vai dar certo, irmãos. Não é do nosso jeito.
Não é do nosso jeito, mas do jeito que Deus está fazendo vai dar certo, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Primeiro ele deu exemplo de servo. Segundo exemplo para sermos humildes. Terceiro e último, exemplo de amor. Versículo 1, finalzinho vai dizer assim: amou-os até o fim. Morte de cruz. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus nos amou até o fim, sabendo que Judas ia trair, sabendo que Pedro o negaria, sabendo que eu e você ia dar muito trabalho, mas Ele nos amou até o fim. Ele foi maltratado, foi zombado, foi cuspido, foi chicoteado, foi pregado na cruz, sabendo que Ele pagaria o preço por mim e por você. Que a morte da cruz em todo o tempo foi a demonstração do amor de Deus por mim e por você. Nós não merecíamos, mas Ele pagou o preço, porque Ele nos amou de tal maneira. Nós não merecíamos. Amor incondicional. Ninguém merecia. Amor eterno, infinito e perfeito. Ele nos amou até o fim. O seu amor excede todo entendimento. Irmãos, eu acredito que o maior amor que existe no mundo deve ser o amor de uma mãe para com um filho. Eu acho que esse aí deve ser o maior amor que a gente tem no mundo. Mas isso não é nada em vista do amor de Deus por mim e por você. Isso não é nada, irmãos, que nós sabemos aqui, irmãos. Não é nada do amor de Deus por mim e por você. Moisés matou, irmãos. Merecia a morte. E Deus fez dele o maior juiz, para escrever toda a lei para o povo de Israel. Davi matou, adulterou, fez tantas coisas erradas e se tornou o homem segundo o coração de Deus. Eu só posso ver uma coisa aqui, irmãos: o amor de Deus. O amor de Deus, irmãos. Às vezes você está falando, essa pessoa é digna de morte, deveria morrer, deveria ter pena de morte no Brasil. E Deus ama um pecador que se arrepende. Por isso que nós temos que pregar a palavra de Deus. Porque o Senhor, Ele nos amou de tal maneira. Sabe por que Ele nos amou de tal maneira? Porque eu e você, irmãos, nós temos amor. Hoje eu posso falar assim, eu amo o pastor Fausto, é meu amigo de muitos anos, caminhamos junto, meu amigão. Eu tenho amor, mas esse amor pode passar. Esse amor pode acabar. Mas o de Deus, sabe por que não acaba? Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Ele não é como eu e você que tem amor. Ele é amor. Então, irmãos, esse amor nunca vai acabar, irmãos, porque o amor de Deus é infinito, é perfeito, é imensurável, como nós louvamos aqui nesta noite. Glória a Deus. Versículo 13, já estou finalizando. Versículo 13 e 14 diz assim: vós me chamais, mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo senhor e o mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Sejam servos, sejam humildes, tenham amor uns para com os outros, porque ele vai dizer isso lá no versículo 34 e 35, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros, nisso conhecerão que todos vós que sois os meus discípulos, e se tiveres amor uns pelos outros. A marca de um crente de verdade, a marca de um discípulo de verdade é o amor. É o amor. Nós precisamos aprender a amar uns aos outros. Se Jesus, sendo o maior, se fez o menor para servir os seus discípulos,
Então nós temos que aprender a servir uns aos outros. Precisamos aprender, irmãos, a parar de disputar poder, disputar cargo, para aprendermos a ser servos. Em vez de buscar glória para nós mesmos, devemos usar o avental da humildade e servir uns aos outros. Jesus define, para encerrar, agora é de verdade, irmãos, que pregador, quando fala que está terminando, é prova, né, irmãos? Prega mais meia hora. Versículo 17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticares. Saber e praticar. Conhecer e praticar. Porque não adianta nada eu conhecer e fazer errado. Eu conhecer e não fazer. Por isso que ele vai dizer: se de fato sabeis estas coisas, serei bem-aventurados se praticarem. Bem-aventurado aqui no original, sabe o que significa? Se vocês praticarem, serão muito, mas muito felizes, se vocês praticarem. Agora, se só conhecer, não. Mas se conhecer e praticar, serão muito felizes. Aquele que serve os mais fracos com humildade, faz como se fizesse para o Senhor. Senhor, quando nós lavamos os teus pés, Senhor, quando nós te obedecemos, Senhor, quando eu dei comida ao necessitado, quando eu visitei o doente, eu fiz para o Senhor. Jesus vai dizer isso. Aquele que não apenas chama Jesus de mestre e Senhor, mas imita, servindo ao próximo, esse é um crente feliz. Esse é o crente feliz. Coloque-se de pé, em nome de Jesus. Segue o exemplo de Cristo. Segue o exemplo de Cristo para servir. Segue o exemplo de Cristo na humildade. Segue o exemplo de Cristo no amor. Porque se nós conhecermos e praticarmos, seremos muito, mas muito felizes na presença do Senhor. A Bíblia vai dizer lá em Atos, no capítulo 10, versículo 14, que Pedro ele tem uma revelação. A Bíblia fala que era perto do meio-dia. E ele estava com fome, mas a comida não estava pronta. Ele estava com fome, mas ele parou para descansar enquanto estava sendo preparado o alimento. E ali por 3 vezes ele tem uma revelação. Um lençol descia com todos os tipos de animais. E para os judeus, alguns animais eram considerados impuros, eles não podiam comer. E aí o Senhor disse para ele: ô Pedro, mata e come. E a resposta de Pedro foi no versículo 10, 14. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma imunda. Eu quero dizer para você, irmãos, não tem como colocarmos essas duas palavras na mesma frase. Ou a gente diz para Deus: Deus, de modo nenhum eu vou fazer isso. Ou a gente diz: Senhor. Porque se Ele é Senhor, você não tem que questionar, você tem que obedecer. Deus está falando com você e você está resistindo. Deus está falando com você e você não está colocando em prática. De modo nenhum, Senhor. Não. Ou de modo nenhum, ou Senhor, eu não queria fazer isso, mas como o Senhor está pedindo para eu lavar aos pés, como o Senhor está dizendo para eu ir lá pedir perdão, como o Senhor está dizendo que se eu me humilhar, o Senhor me exaltará, eu vou. Ou Ele é Senhor, ou de modo nenhum. Não dá para usar as duas coisas na mesma frase. Que nesta noite, nesta oração, você possa falar para Deus: Deus, ou o Senhor é Senhor,
de tudo da minha vida, ou o Senhor não é Senhor de nada. Porque a Bíblia diz, ou a gente obedece todos os mandamentos, porque se negligenciar um, já anulou todos os outros. Ou Ele é Senhor, ou de modo nenhum. Deus tem falado contigo, você tem aceitado, ou de modo nenhum. Deus tem falado contigo, você tem feito, ou de modo nenhum. Conheceis e praticais, aí vocês serão muito felizes. Se nós colocarmos a palavra de Deus em prática. Sabe por que hoje, irmãos, o evangelho está tão fraco? Porque a gente pode até ter muito conhecimento. Nem tanto, né, irmãos? Porque a Bíblia está aí e nunca leu. Mas tem muito conhecimento, muito debate. Eu nem vejo, irmãos, esses debates de internet. Porque as pessoas parecem que ficam procurando nas igrejas os defeitos. Não quer saber se está ganhando alma, se está evangelizando, se está fazendo boas obras. Não, irmão, só quer saber se você falou uma coisinha fora da teologia, que eles acreditam que aquela é a certa, pronto. Vira um furdúncio, vira um debate. Nem perco meu tempo com isso, irmãos. Eu perco meu tempo com aqueles que estão fazendo a obra do Senhor. Com aqueles que estão ganhando almas. Aqueles que estão pregando o amor. Aqueles que estão vivendo o amor de Cristo. Que nós possamos colocar a palavra de Deus em prática. Para vivermos o que conhecemos da palavra. Porque aí nós seremos muito felizes. Vamos orar?